Uma outra história que se passou na época do Francisco, que eu também acho que é muito contemporânea, é o que ocorreu no Monte Subásio. O Monte Subásio é uma montanha, né, onde Assis está localizado e que se estende além de Assis. E no topo dessa montanha tem um monastério chamado Eremo delle Carceri. Na época dele não existia esse monastério, era uma grande floresta que ainda hoje tem essa floresta, né? Só que logicamente diminuída, né? Porque hoje tem um monastério, tem mais construções, mas na época dele tinha basicamente cavernas. Então teve um momento da história em que a Clara, aquela moça rica que estava prometida para casamento com um nobre, ela foge de Assis e vai encontrar o Francisco e os seus companheiros, né, numa cidade vizinha chamada Santa Maria degli Angeli. Eu tive a oportunidade de levar o grupo lá para a gente ver exatamente onde que foi, num lugar chamado Posiúncula, mas o mais interessante disso é ver primeiro a coragem da Clara, né, mas isso aí é uma outra história, um outro vídeo. Mas o que foi muito curioso ela fez esse compromisso, né, ela também queria seguir o Francisco, só vocês têm que entender que isso era o século 13, então não dava para uma mulher seguir o Francisco e seus companheiros. Então, embora ela seguia a mensagem, né, e logicamente o mindset era o mesmo do Francisco, mas ele a colocou primeiro no monastério, né, e aí algumas outras mulheres também se juntaram, né, a ela, viram o seu exemplo. Ele, depois de um tempo, ele levou então a Clara e algumas de suas primeiras companheiras para São Damiano, que era onde ele morava, né? Lembra aquela igreja que ele reconstruiu com as próprias mãos? Pois é, ele acabou ficando por ali, morando por ali, né? E só que quando ele colocou a Clara e suas companheiras em São Damiano, onde ela viveu até o fim da sua vida, né? Porque eventualmente foi feito um pequeno monastério, tudo muito simples na época, mas ela passou a viver lá. E aí então o Francisco e seus companheiros foram para o Éremo, lá no topo do Monte Subásio. Logicamente eles não ficaram só lá, andaram, eles peregrinavam muito, né? Porque eles estavam sempre pregando e falando sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre natureza, mas eles ficaram um bom tempo também lá no alto da montanha e eles ficavam em cavernas, né? Até hoje, então você pode visitar, tem as cavernas lá, bem pequenininho, mas era uma forma também deles se isolarem do mundo e ter essa conexão com a natureza e com o divino e com a espiritualidade e, antes de tudo, com si próprio. Então, o que é muito bom dessa história é que quando a gente visita essa floresta, visita as cavernas, a gente também tem uma oportunidade de isolamento. E eu acho que ciência hoje, principalmente para o lado da neurociência e outras ciências correlatas, estão explicando o que os místicos já sabiam e o que o Francisco já fazia, né? Que é exatamente isso. Quando você silencia, você tem a oportunidade de modificar o funcionamento cerebral, ou seja, o nosso cérebro no cotidiano opera com um funcionamento elétrico, né, caracterizado por ondas beta. E essa é uma função cerebral muito cotidiana, então assim, é muito eficiente para o nosso dia a dia, para as nossas resoluções rápidas, para ideias rápidas, para respostas que precisam ser mais imediatistas. Então, são muito eficientes, né, no nosso dia a dia. Porém, quando a gente quer realmente ter insights, né, ter mais criatividade e se escutar mais, até mesmo para ter melhores ideias, essa fase beta, né, de respostas mais imediatas não funciona muito bem, porque você acaba respondendo de uma forma que não vem assim de um espaço de maior entendimento. Então, quando você tem a oportunidade de se isolar, de ir para o seu silêncio e aí então fazer uma meditação, seja de qual forma for que você entenda a meditação, você consegue então trazer o seu cérebro para um funcionamento caracterizado por outro tipo de funcionamento elétrico, por outras ondas. Então você vai para alfa e tem outros estágios, né, conforme a profundidade da sua meditação, que você realmente consegue ter muito mais percepção de si próprio, da sua identidade, percepção do que você quer para a vida e, logicamente, isso tem um impacto muito positivo na sua saúde, mas principalmente tem um impacto no seu emocional e
seja o que for que você esteja querendo alcançar. Então, como eu disse antes, ciência está realmente alcançando o que os místicos já faziam há centenas de anos atrás. E o que eu acho interessante é, visitando esses locais, sabendo das histórias, porque as histórias nos inspiram, mas também nos ensinam, que a gente pode aprender muitos instrumentos, né? Não só meditação, mas vários outros, e com princípios da neurociência e epigenética e vários outros, a gente inclusive consegue não só entender, né, alguns fenômenos, mas também a gente consegue ter elementos que a gente possa incorporar na nossa vida e com isso ser mais efetivo, né? Não só na nossa vida profissional, como pessoal, e principalmente eu acho que trazer um bem-estar, né? Porque qualidade de vida é tudo, né? De que adianta a gente fazer um monte de coisa, se relacionar com um monte de gente, viajar, fazer mil coisas, se no final a gente não está bem com a gente mesmo, né? Então eu acho que esse tipo de bem-estar é o que todos nós, de uma forma ou de outra, a gente procura. E para mim, visitando locais que nos inspiram, mas visitando também essas histórias, a gente pode aprender muito e elevar a nossa vida para um outro nível.